A Batalha do Monte das Tabocas, travada em 3 de agosto de 1645, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, é um dos capítulos mais vibrantes e definidores da história do Brasil. Esse confronto, coração pulsante da insurreição pernambucana, marcou o início da resistência luso-brasileira contra a ocupação holandesa no Nordeste e lançou as bases para o que seria o embrião do sentimento nativista brasileiro. No Monte das Tabocas, às margens do rio Tapacurá, a cerca de 50 quilômetros do Recife, homens de origens distintas, portugueses, indígenas, negros e mestiços, uniram-se em uma luta improvável, desafiando a superioridade militar dos holandeses e alterando para sempre o destino da colônia. Nós, do Enigmas do Brasil, mergulhamos com cuidado nos detalhes desse evento, garantindo precisão histórica para contar essa história que pulsa com coragem, união e significado. No início do século XVII, o Nordeste brasileiro era um território cobiçado. A produção de açúcar, pilar econômico da colônia portuguesa, atraía os olhares de potências europeias. Em 1630, a Companhia das Índias Ocidentais holandesa, aproveitando a fragilidade de Portugal sob a União Ibérica, 1580-1640, invadiu Pernambuco. Recife e Olinda foram tomadas, e os holandeses estabeleceram o Brasil holandês, que se estendia de Sergipe ao Maranhão. Durante o governo de Maurício de Nassau, 1637-1644, os holandeses modernizaram Recife com pontes, palácios e canais, promovendo certa tolerância religiosa. No entanto, os altos impostos e empréstimos compulsórios impostos aos senhores de engenho geravam crescente insatisfação. Quando Nassau deixou o Brasil em 1644, a Companhia das Índias Ocidentais intensificou a exploração econômica, agravando as tensões. Os luso-brasileiros, portugueses nascidos na colônia ou na metrópole, além de indígenas e negros sob seu domínio, começaram a organizar pequenas revoltas. Guerrilheiros conhecidos como Capitães do Mato atacavam posições holandesas, enquanto os senhores de engenho endividados sonhavam com a retomada do controle. Foi nesse caldeirão de descontentamento que a insurreição pernambucana ganhou forma, e o Monte das Tabocas se tornou o palco de seu primeiro grande ato. A resistência encontrou sua liderança em João Fernandes Vieira, um madeirense que chegou jovem ao Brasil e prosperou como comerciante e senhor de engenho. Apesar de ter servido aos holandeses em cargos administrativos, Vieira, movido por lealdade à coroa portuguesa e ambição, decidiu encabeçar a revolta. Em segredo, ele conspirava em seu engenho de São João, em Vitória de Santo Antão, reunindo aliados. Ao seu lado estava Antônio Dias Cardoso, mestre de campo apelidado de Mestre Camarão, por sua habilidade em táticas de guerrilha. Outros líderes como André Vidal de Negreiros, que traria reforços estratégicos, e o cacique indígena Antônio Paraupaba, somaram forças junto a negros alforriados e escravizados que viam na luta uma chance de liberdade. Os luso-brasileiros enfrentariam um adversário temível. Os holandeses, liderados pelo coronel Hendrik van Haus, contavam com cerca de 1.900 homens, incluindo soldados europeus bem equipados com mosquetes, canhões e armaduras, além de aliados indígenas tapuias. Já os insurgentes reuniram aproximadamente 1.200 combatentes, mas com recursos limitados. Apenas 200 armas de fogo, muitas delas espingardas antigas, complementadas por facões, lanças, flechas e espetos de tabaqueira, varas de bambu afiadas. Apesar da desvantagem, os luso-brasileiros tinham o terreno como aliado e a determinação de defender suas terras. O Monte das Tabocas, uma elevação coberta por densa vegetação de tabocais, bambuzais e florestas tropicais, era um ponto estratégico. Localizado próximo ao rio Tapacurá, o monte oferecia uma posição elevada, ideal para emboscadas, com trilhas estreitas que dificultavam o avanço de tropas organizadas. Os tabocais, com seus caules altos e emaranhados, eram perfeitos para ocultar combatentes e desorientar inimigos. João Fernandes Vieira escolheu esse local para atrair os holandeses, sabendo que o terreno
neutralizaria a superioridade numérica e tecnológica deles. No final de julho de 1645, os holandeses, informados sobre os planos de revolta, decidiram esmagar a resistência antes que ela se fortalecesse. Van Hals, confiante na força de suas tropas, marchou de Recife em direção à Vitória de Santo Antão. Enquanto isso, Vieira e seus aliados fortificavam o monte, distribuindo os homens em posições escondidas e planejando táticas de guerrilha. A tensão era palpável. Muitos dos combatentes eram camponeses, lavradores ou escravizados, sem treinamento militar, mas estavam unidos por um ideal comum e pela promessa de Vieira de que a Virgem de Nazaré os protegeria. Na manhã de 3 de agosto de 1645, as tropas holandesas chegaram ao sopé do Monte das Tabocas. O dia estava quente, e o ar úmido do inverno pernambucano tornava o terreno escorregadio. Van Hals, subestimando os insurgentes, ordenou um ataque frontal, enviando seus homens em 4 investidas contra o monte. Ele não imaginava a resistência feroz que encontraria. Os luso-brasileiros, escondidos entre os tabocais, aguardavam em silêncio. Quando os holandeses começaram a subir, foram surpreendidos por uma chuva de flechas, pedras e disparos esparsos das poucas armas de fogo. Antônio Dias Cardoso, com sua experiência em combates no mato, coordenava emboscadas relâmpago. Pequenos grupos atacavam e recuavam, atraindo os holandeses para armadilhas. Os tabocais, cortados em ângulos para formar estacas afiadas, feriam os soldados inimigos enquanto o terreno lamacento dificultava sua mobilidade. As 4 investidas holandesas foram um desastre. Em cada tentativa, os soldados de Van Hals avançavam em formação cerrada, mas eram desorganizados pelas táticas de guerrilha. Os luso-brasileiros, gritando "Por Deus e pela Virgem", mantinham a moral elevada, mesmo sob fogo intenso. Relatos da época, como os do cronista Diogo Lopes Santiago, descrevem cenas de bravura, indígenas disparando flechas com precisão, negros alforriados enfrentando mosquetes com facões, e portugueses lutando com fervor quase religioso. Vieira, no topo do monte, coordenava os movimentos, enquanto Cardoso liderava os ataques diretos. Após horas de combate, os holandeses, exaustos e com centenas de baixas, começaram a recuar. A última investida foi a mais sangrenta. Os luso-brasileiros, sentindo a vitória próxima, desceram o monte em um contra-ataque furioso, perseguindo os inimigos até as margens do rio Tapacurá. Van Hals, derrotado, ordenou a retirada para Recife, deixando armas, munições e mortos no campo. Os luso-brasileiros sofreram poucas baixas, um feito que os contemporâneos atribuíram a um milagre da Virgem de Nazaré. Quando o último holandês desapareceu na mata, o Monte das Tabocas ecoou com gritos de vitória, vitória, vitória. Os combatentes, exaustos mas exultantes, ergueram uma cruz no topo do monte e rezaram em agradecimento. João Fernandes Vieira prometeu construir uma capela em honra à Virgem de Nazaré, promessa cumprida séculos depois, em 1945. A batalha, que durou cerca de 6 horas, resultou em cerca de 400 mortos e 600 feridos do lado holandês, enquanto os luso-brasileiros perderam menos de 100 homens, segundo estimativas de cronistas, como Francisco de Brito Freire. A vitória no Monte das Tabocas foi um divisor de águas. Ela abalou a moral holandesa, incentivou novos levantes e atraiu aliados para a insurreição pernambucana. Nos anos seguintes, os luso-brasileiros consolidariam sua resistência nas batalhas dos Guararapes, 1648 e 1649, expulsando os holandeses de Pernambuco em 1654. Tabocas, porém, foi o primeiro passo, o momento em que a união de povos diversos forjou um sentimento de pertencimento à terra, um embrião da identidade brasileira. A Batalha do Monte das Tabocas transcende sua importância militar. É um símbolo de resistência, coragem e união. O cronista Rafael de Jesus, em Castrioto Lusitano, comparou o feito a um milagre dos céus, enquanto historiadores como Evaldo Cabral de Melo destacam seu papel na formação do exército brasileiro e do nativismo.
A frase "sem tabocas não haveria Guararapes" resume sua relevância. Foi ali que o Leão do Norte rugiu pela primeira vez. Em Vitória de Santo Antão, a batalha é o orgulho da cidade. O Monte das Tabocas, tombado como patrimônio histórico, abriga a Capela de Nossa Senhora de Nazaré, onde, todo 3 de agosto, os moradores celebram com missas, procissões e eventos como a Corrida das Tabocas. A cidade, elevada à categoria de cidade em 1843, com o nome Cidade da Vitória, em homenagem à batalha, carrega o feito em seu hino, bandeira e memória coletiva. Clubes locais como a Associação Acadêmica e Desportiva Vitória das Tabocas adotam as cores grená, o sangue dos guerreiros, e verde, os tabocais, como tributo. A Batalha do Monte das Tabocas não é apenas um evento do passado, é a alma de Vitória de Santo Antão, um lembrete de que, contra todas as probabilidades, homens comuns transformaram um monte coberto de bambus no berço de uma nação. É uma história de bravura, fé e união, que ressoa nas ruas da cidade e no coração de seus filhos. Nós, do Enigmas do Brasil, agradecemos a todos que nos acompanham e nos incentivam a contar as histórias que moldaram nosso país. É com orgulho que trazemos à tona a Batalha do Monte das Tabocas, um marco de resistência e união que pulsa na história de Pernambuco e do Brasil. Até a próxima jornada pelos enigmas da nossa terra.